importante. Sim. Então, só essa introdução desse observador já é uma coisa importante, né? Já é um início de espiritualização. Mas essa desejada espiritualização da ciência ainda não chegou. Vamos torcer, né? Vamos torcer. E, assim, as tradições, né, na educação, qual a importância de que seja levado um pouco, pelo menos, ou uma noção, uma base na educação? Bem, minha amiga, educar, né? Eu, por exemplo, sou um educador, né? Existem vários conceitos de educação. Um deles pode ser assim: educar é o ato através do qual a gente torna comum um determinado tipo de conhecimento, né? Então, há um certo tipo de conhecimento e a educação é aquilo que torna comum para um grupo de pessoas aquilo que pertencia a uma elite ou a um grupo menor de pessoas. Isso é uma das definições de educação. Mas educar também pode ser espiritualizar, né? Por exemplo, o filósofo indiano Jiddu Krishnamurti, ele dizia que educar é ensinar as crianças a meditar, né? Em uma entrevista que ele deu, por sinal eu tenho essa entrevista. Então, dependendo do pensador, educar pode ser isto ou aquilo, né? Para mim, educar pode ser um ato de espiritualizar, né? E seria muito importante que os educadores se espiritualizassem para que eles pudessem, somente após isto, transmitir a sua espiritualidade aos estudantes. Infelizmente tem uma ligação que é errônea das pessoas de que espiritualizar seria uma religião, né? E não é. Não. Mas existe essa confusão muito grande ainda, né? As pessoas fazem essa confusão. Porque o professor, quando ele ensina, ele não ensina apenas os conteúdos. Sim. Ele também passa para o estudante o seu modo de ser, os valores, o seu modo de pensar, o modo como ele encara o mundo, né? Então, o professor, ele molda a consciência das pessoas a quem ele está ensinando, né? Sim. E, portanto, torna a repetir, se ele for espiritualizado, melhor ainda, né? Com certeza. E qual a contribuição das tradições, a gente já falou um pouco disso, mas completando um pouco mais, de todas as tradições na crise que vive o ser humano hoje? Bem, as tradições, o papel das tradições religiosas sempre mudou ao longo do tempo, né? Por exemplo, na Idade Média Europeia, a Igreja Católica era dominante, né? Era dominante a tal ponto, dominou a tal ponto a consciência das pessoas que impediu o progresso da ciência, né? Veja, por exemplo, o que aconteceu no Renascimento com algumas pessoas que pensavam que foram obrigadas a ser silenciadas, né? Porque a Igreja advogava a física aristotélica, né? Então, o papel das tradições é, de fato, espiritualizar, né? No Ocidente, principalmente, essa necessidade é mais urgente, né? Porque o Ocidente se tornou materialista primeiro do que o Oriente, né? Em virtude das conquistas, sobretudo com o iluminismo, com o advento do iluminismo, a sociedade europeia se tornou mais rapidamente materialista, né? Já as sociedades asiáticas entraram no processo de aceitar o materialismo mais lentamente, porque as sociedades asiáticas sempre foram, tradicionalmente, sociedades profundamente espiritualistas, né? Tanto no Oriente como no Ocidente, o papel das tradições para espiritualizar a sociedade é muito grande. Né? Precisa um movimento, e que eu acho que assim, os valores humanos têm muito a ver com isso, né? Porque ele está muito ligado a essa parte espiritual. E os valores humanos estão tão distantes, né, do dia a dia das pessoas, né? Quando a gente vê, foi criada uma nova lei para não fazer tal coisa, tem valores humanos.
né, espiritualidade também, né? Foi criada uma nova lei para... E se você perceber que isso, se a base tivesse, né, valores humanos, espiritualidade, Verdade. muitas leis não precisariam existir. Não precisariam existir. Talvez até muitas religiões não precisassem existir. Não precisassem existir também. Espiritualizado o homem, para que religiões, né? Exatamente. E assim, qual é a diferença de educar para a austeridade e ritualizar, né? Olha, o papel dos rituais sempre foi muito importante, tanto no Oriente como no Ocidente, né? Porque, segundo os textos sagrados do hinduísmo, o ritual era aquilo que conectava o homem com os deuses. Era através do ritual que os seres humanos se ligavam aos deuses, se ligavam ao lado metafísico da existência, né? No Ocidente essa coisa desapareceu mais um pouco, mas existiu também nos celtas. Os celtas realizavam rituais. Era um povo do Ocidente, bastante espiritualizado, era um povo do grupo dos indo-europeus, e eles realizavam rituais. Portanto, o ritual é aquilo que liga o homem ao metafísico. Mas hoje em dia os rituais estão desaparecendo, né? Existem ainda nas missas, em alguns rituais domésticos, mas não como uma coisa socialmente aceita, né? Perfeito. E agora mudando um pouco de curso, né? Vamos falar um pouquinho da pós-graduação em parapsicologia. E o senhor também é professor lá, né? Verdade. Polivalente. Obrigado. E eu gostaria que contasse um pouquinho para a gente sobre a parapsicologia, a princípio, né? A parapsicologia, ela discute se é uma ciência ou não. Existe uma discussão muito grande nos meios acadêmicos para saber se a parapsicologia é uma ciência ou não. De fato, no que se refere aos seus métodos, a parapsicologia é uma ciência. Os métodos de investigação da parapsicologia são absolutamente científicos. Agora, há uma certa dificuldade da parapsicologia em ser aceita como ciência quando ela define os seus objetivos. Porque o objetivo da parapsicologia é estudar os fenômenos psi. E os fenômenos psi não estão muito bem definidos. Ou seja, a psi não está bem definida, né? Quer dizer que a psi é a região da consciência da qual emergem os fenômenos paranormais, isso não diz muito, né? Mas, sob o meu ponto de vista pessoal, a parapsicologia é uma ciência. É uma ciência. É uma ciência. E o curso, o senhor poderia falar rapidamente para a gente? De pós? Do curso de pós? Olha, rapidamente falando, o curso se destina a todos aqueles egressos do 3º grau. Qualquer egresso de um curso do 3º grau, o curso se destina a essas pessoas. Perfeito. É um curso muito bom. A parte que me diz respeito é a neuroteologia. É uma disciplina que ela é uma disciplina nova, né? E é aquela disciplina que faz a ponte justamente entre a espiritualidade e a ciência. Perfeito. E lembrando que após, né, de parapsicologia, você pode ter mais informações no telefone 3155-7107. E também temos o curso livre de parapsicologia, também nas Faculdades Integradas Espírita. Você pode entrar no site www.unibem.br. Professor, eu gostaria que o senhor deixasse para a gente uma mensagem, né, sobre o sagrado, nesse mundo tão conturbado, né, que precisa tanto do sagrado, né, e dos rituais, né? Eu diria às pessoas que estão me ouvindo e me vendo que sentem no coração o peso do materialismo e que estão assim com muita falta de esperança no futuro da sociedade humana, que procurem não pensar assim e procurem buscar em fontes bem concretas que existem na sociedade, movimentos e cursos que possam ajudá-la a reencontrar o sagrado. O sagrado existe e está aí à nossa espera. Basta que o busquemos com muito fervor e atenção. Muito obrigada por sua participação. Rituais, né? A busca do sagrado. Somos todos buscadores.
somos mutantes que buscamos todo dia sermos pessoas melhores, entendendo o mundo à nossa volta e entendendo a nós mesmos. Esse foi o programa Ciência e Espiritualidade, organizado pelas Faculdades Integradas Espírita, que está ao ar toda sexta-feira às 18 horas, na CWB TV, 5 da NET. Muito obrigada, até uma próxima.